Glória a Jesus. Glórias a Ele. Que bênção louvar o Senhor, que bênção estar em sua casa. Aleluia. Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Estamos num ambiente de fé, estamos num ambiente de milagres, estamos num ambiente de alegria, estamos num ambiente de unidade, estamos num ambiente onde o Espírito de Deus opera. Você crê nisso? Mergulha nesse ambiente, que você vai participar dessa bênção, amém? Já estamos participando. Marcos capítulo 4, verso 36. Nós não vamos demorar, vamos ser bem breves nessa palavra. Nós queremos cear, queremos celebrar a nossa vitória, tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Corações abertos para receber Tua palavra. Obrigado pelo entulho do dia a dia, o entulho da carne, o entulho dos problemas, o entulho que vem para abafar o nosso espírito, sendo removido pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Diz assim: e ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, ou seja, calmaria, quietude e sossego. Aleluia. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos ou medrosos? Como é que não tendes fé ainda? E eles, possuídos de grande temor ou medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu posso dizer, ele é o Senhor das tempestades. Aleluia. Ele é o Senhor das tempestades. Essa palavra levantou-se, o irmão Rick Renner, ele fala em um dos seus livros, que é a palavra ginomai, que significa algo que acontece inesperadamente, algo que surge do nada, que pega alguém de surpresa. Alguém já viveu uma situação assim na vida? Poucas pessoas. Queridos, nós já vivemos várias situações na vida assim, que do nada, de repente, está tudo tranquilo, está tudo bem, e de repente tudo muda. Vem uma tempestade. Você não espera. De repente a coisa muda, o tempo muda, a paisagem muda, o sentimento muda, tudo muda. A tempestade chegou. E foi isso exatamente que aconteceu aqui. As coisas mudaram de repente. Por que de repente? Jesus não tinha, a Bíblia não fala que Jesus tinha essa premonição que iria acontecer um temporal. Certamente o tempo estava bom quando eles entraram em alto mar. Pedro entendia de mar, de tempestade, e certamente quando eles olharam para o mar da Galileia, estava tudo certo. Não tinha certamente ventos, não tinha nuvens pesadas, não tinha nada que desse sinal que haveria uma tempestade. Sabe que coisas acontecem na nossa vida e às vezes elas vêm sem sinal. Não é assim? Então há situações que elas nos surpreendem. E aconteceu isso com os discípulos de Jesus e com o próprio Jesus aqui. Agora, quando a gente tem uma visão geral a respeito desse texto, a gente vê o que é que estava realmente a acontecer. Não somente acontecendo, mas a acontecer é que Jesus ia passar para o outro lado do mar e Jesus ia libertar um homem gadareno. Há textos, né, que falam que eram 2 homens. Nesse texto fala que é um homem, o homem gadareno, um homem com 1000 demônios dentro dele. E esse homem era um homem perturbado, e através da vida daquele homem gadareno, toda aquela região de Gadara era apavorada por causa daquele homem. Aquela região de Gadara não era uma região evangelizada, mas era uma região mística, onde as pessoas temiam o homem dos sepulcros, o homem
que talvez passasse a noite abrindo sepulturas, as pessoas temiam aquilo. E aquela região, nós podemos dizer, irmãos, que era um território maligno e um território onde Satanás reinava. Um território onde Satanás tinha a autoridade, porque ele possuía aquele homem. E naquele dia Jesus resolveu passar para o outro lado, para libertar o homem de Gadara, e uma tempestade se levantou. Deixa eu lhe falar algo, contextualizando com esse texto. Quando tem coisas na sua vida a acontecer, pegue isso pelo Espírito. Quando coisas da parte de Deus estão para acontecer na sua vida, o inimigo vai levantar assim, bastante temporal. Nós podemos dizer que quando a bênção, ou aquilo que você tem orado, está dobrando a esquina, temporais, de repente, coisas de repente. Quando você está para possuir coisas que Deus está lhe compartilhar, de repente o vendaval levanta. Esse vendaval não era um vendaval de chuva, não tinha chuva, era só de vento. Ou seja, era tipo um ciclone. A gente já passou por alguns temporais aqui em Maringá, e quando aqueles ventos pesados vêm, pelo menos o último que veio, derrubou 1000 árvores, não foi assim? Arranca a árvore pela raiz e a árvore sai voando. O poder do vento, o poder de uma tempestade. E aqui nesse texto diz que a tempestade era tão alta, tão grande, que estava entrando a onda no barco. Então devia ser ondas enormes entrando no barco, veio para destruir mesmo. Mas sabe, o Senhor, aqui ele mostra uma coisa para nós. Nós vamos aprender 2 princípios rapidamente nesse texto aqui. O primeiro deles é que o Senhor, ele é o Deus das tempestades. Não que ele está envolvido nem criando a tempestade. Mas não existe tempestade, não existe tempo difícil, não existe enfermidade, não existe problema que ele não possa estar com você. Nós cantamos aqui de que ele está conosco. E realmente ele está conosco. Independente do tamanho daquilo que está se levantando, ele está com você e ele tem todo o poder. Sabe, queridos, o diabo não tem todo o poder. A Bíblia diz que quando Jesus, ele venceu naquela cruz, ele tomou as chaves da morte e do inferno, e ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você nessa noite pode estar convicto e cheio da alegria do Senhor, porque independente da tempestade, Jesus que está no seu barco, Jesus que está na sua vida, Jesus que tem uma aliança com você, ele tem todo o poder. Aleluia! Ele tem todo o poder. O fim do diabo, queridos, é o lago de fogo. Ele já tem um futuro decretado, é o lago de fogo e enxofre. Ele já foi julgado. Não tem saída para ele. E ele levanta situações muitas vezes para nos paralisar. Mas ele não tem esse poder. Ele já foi vencido. Ele já foi julgado. E quem está com você é maior, é poderoso, é maravilhoso. Ah, mas eu não vi nada acontecer ainda. Mas vai acontecer. Quando você começa a se alegrar, quando você começa a ter atitudes de quem já tem. O primeiro princípio é esse, ele está conosco. Sabe lá em Isaías capítulo, deixa-me ver, Isaías capítulo 43, no verso 2. Daqui a pouco a gente volta para esse texto novamente, João. Está seco, né? Eita glória. Mas vai passar também. Diz assim: quando passares pelas águas. Sabe, aqui não está falando somente de uma situação que você vai atravessar um riacho. Está falando de situação difícil. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ei, querido, você não vai submergir. Você não pode ser derrotado. O final disso tudo é vitória. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, Deus muitas vezes ele não vai evitar que a gente passe pelo fogo. A situação difícil vai chegar, o dia mal chega, o problema chega, e ele não vai evitar que isso aconteça na nossa vida, mas ele garante que todas as vezes que a gente passar pelo vale, pelo fogo, né, pelas chamas ardentes, pelos rios, ele vai estar com você.
E o que significa Deus estar comigo? Se o problema ainda está lá. Significa que a graça dele vai te sustentar. E aquilo que poderia te devastar, te destruir, vai ser leve. Vai ser fácil. Vai ser momentâneo. A graça do Senhor lhe sustenta, lhe dá estratégias no meio dos problemas. A presença do Senhor te refrigera, te dá alívio. A presença do Senhor tira a preocupação, tira a falta de paz. A presença do Senhor conosco, ela tira a agonia, ela tira a desesperança. A presença do Senhor conosco, ela tira aquela falta de perspectiva. A presença do Senhor conosco faz verdadeiramente a gente sorrir e cantar e ser alegre em meio às dificuldades, queridos. A presença dele faz toda a diferença. Como foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles passaram por aquela fornalha ardente, entraram, não negociaram sua fé, não negociaram seu Deus, entraram naquela fornalha, e a Bíblia diz que eles estavam passeando no meio do fogo. Sabe, essa circunstância não vai destruir você, ela vai te fazer mais forte. Por isso que o apóstolo Tiago diz que quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por provações, nós devemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque a pressão vai te amadurecer. Sabe, passar por pressão não é bom. Quem gosta de passar por pressão? Ninguém gosta de passar por pressão. Coisa ruim, dia difícil. Mas quando Jesus está conosco, e Ele está conosco, aquela pressão vai nos melhorar. A Bíblia fala de 4 elementos, acho que 6 elementos. Fala de ouro, prata, 4 elementos. 6, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São 4 tipos de elementos que simbolizam 4 tipos de atitudes e de serviços a Deus. E todos eles, a Bíblia diz que passa pelo fogo. Todos. O ouro passa, a prata passa e a pedra preciosa passa. Agora veja que interessante. Quando o ouro passa no fogo, ele fica maleável e mais puro. Alô? Quando Jesus está conosco, querido, a pressão vem e vai encontrar em nós o ouro. O ouro da fé, o ouro da perseverança, o ouro da alegria, o ouro da paz, o ouro da confiança em Deus. Isso vai nos tornar cada vez mais maleáveis na mão do Senhor. Quando o fogo passa pela prata, ela purifica a prata. Ela tira as impurezas. E quando o fogo passa pela pedra preciosa, ela também resiste e ela fica mais bonita ainda. Não tenha medo de fogo, não. Não tenha medo de fogo, não. Mas a palha, a madeira e o papelão, quando passa no fogo, não fica nem chumiscado. Sabe o que é chumiscado? É aquela poeirinha que levanta assim quando o fogo bate. Sabe, você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus, você foi resgatado por Deus, e você é pedra preciosa, você é metal excelente. Sabe, querido, o fogo, ele não vai destruir você, ele vai deixar você melhor do que você já é. E é por isso que o apóstolo diz, tenha alegria quando você passar por provação. Porque aquilo que vem não te destruirá, te melhorará. A pressão te melhorará. Então aqui a gente aprende isso, o Senhor está conosco no meio das tempestades. O Senhor está conosco e Ele não nos deixa. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é o que está logo após o verso 40, né? Volta aí, João. Não, verso 40 de Marcos 4, né? Verso 40 de Marcos 4. Então lhe diz, aqui Jesus, ele ensina 2 lições. A primeira, que eles não estão sozinhos, porque, deixa eu só voltar um pouquinho, porque quando os discípulos acordam o mestre, ele diz, Senhor, você não se importa que a gente pereça? Ou seja, você não se importa que a gente esteja morrendo? Eu vou te confessar, eu já tive atitudes assim para com Deus, de dizer assim, Senhor, tu não está vendo não? Quer dizer que o Senhor não vai fazer nada? Quem já fez esse tipo de comentário para Deus? Tu não vai fazer nada, parece assim que tu está lembrando de todo mundo menos de mim. Parece que, como o apóstolo Paulo diz, parece que só a escória da terra é. Esses pensamentos se levantam dentro de nós.
Será que eu só nasci para sofrer na vida, Senhor? E foi assim que os discípulos disseram. Você não se importa que a gente está se perecendo? Você não se importa o que está acontecendo? E Jesus levanta-se naquele momento e dá ordens ao vento e dá ordens ao mar, mostrando para os discípulos a primeira lição. Ele tem autoridade sobre as circunstâncias. E aqui nesse texto depois, ele diz: por que sois assim tão medrosos? Como é que não tendes fé? Então aqui nesse segundo ponto aqui, a gente vê que Jesus, ele faz o contraste entre medo e falta de fé. Claramente ele mostra que todas as vezes que o medo chega, a fé não está operando. Então ele diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão assim tão tímidos? Ainda vocês não têm fé? Então ele mostra que quando nós estamos vivendo verdadeiramente a fé dele na nossa vida, confiando nele na nossa vida, o medo vai sair. Não tem como fé e medo estar junto. Então, se medo chegou no seu coração, se incertezas chegou no seu coração, é tempo de você se levantar em fé, na fé que Deus já colocou no seu coração. A Bíblia diz, queridos, que Deus ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós. No dia que você nasceu de novo, você recebeu uma medida de fé. Uma partícula de fé. Porque se isso não fosse assim, você nem poderia ser salvo. Porque nós somos salvos pela fé. Então, no dia que você e eu nascemos de novo, nós recebemos fé. E Deus espera de cada um de nós que a gente exerça nossa fé nele. Como? A primeira coisa que ele mostra aqui: vocês são tímidos, acanhados diante das circunstâncias. Esse é o segundo ponto, queridos, que eu quero ministrar nessa pequena ministração hoje. É que o Senhor também te deu autoridade. Não somente Ele tem autoridade sobre as tempestades, mas Ele também te deu autoridade. E Ele te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. De fato, irmãos, a Bíblia diz que nada, absolutamente nada, te causará dano. E deixa eu lhe dizer, essa circunstância não vai lhe causar dano. Mas muitas vezes, deixa eu lhe dizer, eu falo isso com o exemplo de mim mesmo. Muitas vezes, em meio à circunstância, eu me acovardei a não me levantar na fé que o Deus colocou no meu coração. Porque no meio da circunstância e da dificuldade, a gente só pensa em sair daquilo. A gente só pensa em dar um jeito naquilo. E muitas vezes a gente esquece que o Senhor nos outorgou a autoridade espiritual. Não somente Ele tem, porque muitos crentes, eles creem, glória a Deus, que Jesus tem todo o poder. Eles se alegram, glória a Deus, Jesus está comigo no barco. Glória a Deus, o Senhor é comigo e Ele tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Mas Deus está ali dizendo nesta noite que Ele te compartilhou a autoridade também sobre o poder de Satanás na sua vida. Sabe, tem coisa que se levanta de repente em nossa vida, meu irmão, que não é o acaso. Principalmente quando são coisas de repente. E se você não está dando brecha, se você não está andando em pecado, se você está vivendo uma vida com Deus, essa situação que se levanta, ela pede uma resposta de fé para ela. E o Senhor lhe fala nessa noite: use a autoridade que eu lhe dei. Por que você está tão tímido? Por que você está tão acanhado diante disso? Por que você fica calado, filho, diante dessa circunstância? Porque ao invés de você usar a sua autoridade, você não fica simplesmente dizendo para mim: Deus, tu não está vendo? Senhor, como é que tu vai fazer alguma coisa? Será que o Senhor não está enxergando o que eu estou passando? E o Senhor está ali dizendo: pare de ser tímido. Você não tem fé ainda? Eu te dei uma medida de fé para você abrir a sua boca e você começar a usar a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Aleluia! Autoridade principalmente dentro da sua casa. Autoridade no meio de dificuldades financeiras. Autoridade em meio a dificuldades emocionais, sentimentais. Dificuldades que se levantam, que muitas vezes você fica sem saber o que fazer, o Senhor lhe diz: use a sua autoridade. Ele está com você, não somente para te acudir, mas Ele está com você para respaldar o que Ele disse em sua palavra. Eu estou contigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente vence
orando paulatinamente, e tem coisas que acontecem paulatinamente, elas vão mudando, a circunstância vai mudando conforme o tempo. A gente precisa entender esse tempo, como está funcionando em oração. Tem coisas que a gente ora, principalmente quando são circunstâncias, às vezes, com relação à enfermidade, às vezes você precisa perseverar. Existem curas que elas não chegam imediatamente. Eu falo isso de mim. Vocês conhecem um pouco da batalha que eu vivi, né? Por 3 anos e meio, com circunstâncias não somente de dores, mas emocionais e físicas mesmo, e mentais. A mente não estava funcionando direito. Vocês sabem disso. Deus podia ter feito um milagre imediatamente, mas eu tive que perseverar, crendo que aquilo ia se manifestar. Hoje eu estou vivendo praticamente 100% do que eu era. Mas houve uma perseverança. Mas existem coisas, querido, que são imediatamente. Que você não precisa estar ali perseverando em oração. Você precisa dar uma ordem de comando, e o Senhor vai lhe mostrar aquilo que é Satanás que está cirandando, se metendo e entrando em coisas que ele não tem autoridade para entrar. Nessas situações você precisa se levantar em fé e dizer: Satanás, arreda-te, de hoje em diante eu te digo, o teu reinado acabou, eu não aceito mais. Sabe, tem uma frase que é do mundo, né? As pessoas no mundo falam, mas eu gosto muito dessa frase, porque ela diz assim: a gente vive muitas vezes aquilo que a gente permite na nossa vida. E espiritualmente é a mesma coisa. Tem coisas que a gente está vivendo porque a gente está permitindo viver aquilo ali. Mas o Senhor, querido, Ele traz luz em meio às trevas. E Ele nos exorta e nos diz que somos nós que vamos determinar, é a nossa boca que vai determinar onde a gente vai chegar. Porque tem coisas que não têm acontecido porque a gente não tem aberto a nossa boca para declarar o nível que a palavra de Deus promete para a gente. A gente fica tímido. Ai, será que isso é para mim mesmo? A gente fica tímido. Ai, não sei, mas eu nunca vi acontecer isso com ninguém. Ah, mas né, todo mundo passa por isso. E aí você não tem que passar por isso, não. Não é porque todo mundo passa que você tem que passar. Você precisa rejeitar aquilo. Jesus podia, naquele momento, dizer: vamos perseverar aqui nesse barco, vamos ver se a gente chega do outro lado. Não, Jesus se levantou e falou com o vento e falou com as ondas. Sabe que você muitas vezes precisa falar. Muitas vezes, não sempre. Você está falando mesmo? Ou a gente muitas vezes está culpando Deus. Ah, Senhor, você não está fazendo nada. Sabe, queridos, existe um tempo na nossa vida, na nossa infância espiritual, que o coitadismo, ele funciona. Principalmente quando a gente neném em Cristo, quando a gente é bebê espiritual, né, a gente fica meio mimoso, né? Você sabe o que é mimoso? Fica meio mimado com Deus, né? Chorão e bibibi com Deus. Sabe, por um tempo essas coisas funcionam. Mas chega um tempo que a gente tem que tomar a posição de filho de Deus, de adulto espiritual, e começar a ser tudo aquilo que Deus diz que nós somos nele. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a autoridade que Ele nos deu. E nós podemos viver, queridos, debaixo de uma dimensão e de uma atmosfera sobrenatural dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio da circunstância, mesmo passando pela circunstância. Sabe, a circunstância vai passar, mas você vai ficar firmado na rocha. A Bíblia diz isso, querido. Que se levanta a chuva, se levantam os ventos, cai a chuva, vem a enchente. Fala também de dias difíceis. Mas a casa que é firmada sobre a rocha, aquilo vai passar e a casa vai ficar em pé. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, essa situação ela vai passar, ela não é eterna. Mas sabe de uma coisa que me entristeceu algumas vezes diante de circunstância? É porque a circunstância passou, tudo mudou, como diz a Escritura, a bonança chegou, né? Porque depois da tempestade, Jesus no barco, a bonança chega, e chega com força. Uma pessoa está crendo na bonança com força, né, Karen? Amém, amém, a bonança com força. E eu lhe digo, nada vai diminuir na sua vida, só vai aumentar. Só vai aumentar, nada diminui, só aumenta.
Pegue essa palavra. Sabe, queridos? E a Bíblia diz que vem tudo aquilo, e vem e bate contra aquela casa, mas aquela casa que está firmada sobre a rocha, ela não cai. Você não vai cair. Se você está firmado na palavra de Deus, você não vai cair. Mas você precisa ter uma atitude de quem crê. Não somente crendo no coração, mas falando, porque a fé, ela libera alguma coisa. E não existe fé que funciona a gente só pensando. Não existe. Esquece isso. Desiste disso. Ah, eu creio, só pensando. Eu creio. Isso não vai funcionar no meio da tempestade. Não é verdade? Mas o que vai funcionar é quando a gente crê no nosso coração e a gente fala, porque com Jesus foi assim. Jesus não ficou pensando lá diante daquele vendaval terrível que veio para aniquilar, tirar ele da terra e os 12 apóstolos. Porque Satanás queria continuar reinando em Gadara. Então, na sua vida é assim também. O inimigo quer continuar ali, naquela mesma área, te oprimindo. E dizendo para você, você nunca vai sair disso. Você nunca vai sair disso. Você nunca vai sair disso. É necessário uma ordem, é necessário uma palavra lançada. Aquieta-te, cala-te, Satanás. É necessário que a gente dê uma resposta de fé em meio às pressões do dia a dia. E sabe, quando a gente faz isso, dá uma resposta, a gente verdadeiramente está crendo em Deus. Liberando a nossa fé, falando o que nós cremos. E sabe, tudo em volta vai ser mudado por causa daquilo que sai da sua boca. Você vai construir verdadeiramente o mundo que você quer ter através da sua boca. E eu lhe pergunto nessa noite, o que é que você está falando? Tudo negativo? Fala que tudo vai dar errado? Sabe que às vezes a primeira coisa que sai da nossa boca é a parte ruim, é a parte negativa, é que vai dar errado. Sabe, queridos, eu me recuso a falar que vai dar errado. Mesmo que esteja na cara ali que vai dar errado, eu não falo. Eu nunca falo que tenho medo, nunca falo que tenho medo. Jamais. Quem me conhece sabe, eu digo, olha, eu estou com um pouco de receio, às vezes eu falo. Mas eu estou com medo, eu nunca falo que tenho medo. Eu nunca falo que não vai dar certo. Eu nunca falo, eu vou morrer. Mesmo que eu sentisse naquela época, parecia que eu ia partir. Mas eu não falava. Porque as nossas palavras, ela tem o poder de criar o mundo em nossa volta. Mesmo que você está vendo em seu redor tudo devastado, tudo escuro, ouse falar o que Deus fala. E o que é que ele diz? Eu estou com você se você passar pelo fogo, eu estou com você. Se você passar pelos rios, eu estou com você. Nenhuma chama arderá em ti. Você não vai se afogar, você não vai perecer. Eu estou com você. Mas ele também diz, porque você é tão tímido. Você sabia que quando circunstâncias se levantam, a primeira coisa que o diabo faz é deixar a gente calado? Isso acontece comigo. As pressões, quando chegam, muitas vezes eu fico calada. Aí eu me lembro, não é hora de ficar calada. A circunstância, ela quer deixar você abatido, calado, sem ter força para nada. Mas mesmo que você não tenha nem um pouquinho de força, levante-se por dentro e diga, Deus é fiel e essa circunstância, ela vai ceder, ela vai mudar. Porque Deus é fiel e a sua palavra, ela é a verdade. Sabe, queridos, passa céu e terra, mas a palavra não vai passar. Existe uma autoridade maior do que qualquer autoridade nessa terra. Se chama a palavra do Deus vivo. Ela é a autoridade maior sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então vale a pena confiar na palavra, vale a pena falar a palavra, vale a pena falar o melhor de Deus para a sua vida. Mas o caos está ali. Eu gosto do exemplo que sempre os ministros dizem, que a terra estava sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face das águas. Mas a terra não foi criada assim. Isaías diz que a terra não foi criada para ser um caos, nem era sem forma e vazia. A terra era perfeita.
Mas alguma coisa aconteceu e não foi Deus que fez acontecer. Ela estava sem forma e vazia. E o Espírito estava lá, mas nada aconteceu. O Espírito podia ter mudado. Sabe que não é a presença do Espírito Santo na sua vida que vai fazer a circunstância mudar? Parece ser forte isso. Mas o Espírito Santo estava pairando sobre a terra sem forma e vazia e nada mudou. Nada mudou. O Espírito estava lá. O Espírito está em você e às vezes nada muda. A gente está com equipamento de primeiro mundo, né? De altíssimo nível ao nosso lado, mas nada muda, porque a gente não está liberando a fé. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que Deus viu aquilo e Deus disse, haja luz. Se Deus precisou falar com o caos, para que aquele caos mudasse, imagina nós. Ah, mas ali é Deus, mas a Bíblia diz que aquele que crê, aquele que tem a fé do tipo de Deus, ele crê com o coração e ele fala o que crê. Sabe, queridos, às vezes a gente percebe que é tão difícil as pessoas entenderem isso. E a gente lamenta muito porque as pessoas muitas vezes têm vivido uma vida abaixo daquilo que Deus tem para a vida delas. E elas não entendem que tem tudo ali, na mão delas, para mudar. Mas elas preferem dizer, Senhor, tu não está vendo isso não? Eu quero te desafiar. Eu quero lançar um desafio para você essa semana. A partir de amanhã, se você quiser começar hoje, você começa. Mas a partir de amanhã, quando você acordar, que as primeiras palavras que saem da sua boca sejam palavras de fé, seja a palavra de Deus. Faça uma confissão a respeito da sua vida, do seu dia, da sua semana, do seu futuro. Comece a falar. Mas isso é palavra de... Como é que as pessoas dizem por aí? É palavra positivismo. Não, isso é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é positiva, ela não é negativa. Comece a falar durante essa semana. Faça o que você nunca fez. Sabe que eu era uma pessoa, que eu era assim, quando eu tenho pouco tempo para falar, mas eu vou falar rapidinho. Eu era uma pessoa que eu já acordava de manhã pensando negativo, você tem noção. Eu já acordava pensando assim, não vai dar certo. Ai, meu Deus, mais um dia, misericórdia. Eu já pensava assim. Eu tive que acostumar a minha mente a acordar e não dar voz àqueles pensamentos. Então, quando eu me acordo, que pensamento ruim vem, a primeira coisa que eu falo é, vai ser um dia extraordinário. Às vezes eu saio para pregar e viajar, e tem dias que eu estou muito cansada. Muito cansada e muito desanimada, e muito assim, nossa, hoje eu faria tudo para não precisar pregar. Aí, imediatamente eu me lembro do poder da confissão. Imediatamente eu falo, hoje vai ser a melhor aula que eu já dei na minha vida. Eu falo isso, gente, pela fé. E sabe que quando termina aquela aula, aquela pregação, eu falo, puxa vida, verdadeiramente não fui eu, foi Deus. Mas de mim mesmo não tinha nada. Então, às vezes, a circunstância, ela desafia você. Como nós aprendemos na palavra, toda circunstância, ela fala alguma coisa com você. Certo? Vou dizer de novo para você pegar. Toda circunstância, todo problema tem uma voz. Tem ou não tem? Tem. Todo problema que você está passando, ele está comunicando alguma coisa para você dentro da sua cabeça. Agora, deixa eu te dizer a boa notícia. Todo problema espera uma resposta. Eu vou dizer de novo. Todo problema está aguardando uma resposta. Quando você fala o que a sua mente e o que o diabo quer, você está dando material para aquilo acontecer. Quando você fala o que a Bíblia diz, você está exercendo a sua fé e você está crendo em Deus que aquilo vai ser mudado. Sabe, isso é um exercício diário que a gente faz. Porque tem dia que você levanta e você não quer nada. Mas você pode mudar
o seu dia, a sua vida, a sua semana, seu futuro, sua casa, sua família, seus filhos, a sua saúde pela confissão da sua boca. Amém, queridos? Então, Jesus nos ensinou esses 2 princípios. Deixa eu reformular para você. O primeiro deles nesse texto, você pode meditar nesse texto durante a semana. O primeiro deles, creia que Ele está com você. E você vai chegar do outro lado. Vai sim, como você vai chegar do outro lado. E essa pressão só vai te melhorar. Vai tirar a escória, né? E o segundo ponto, o primeiro ponto, Ele é o Senhor da tempestade. E o segundo ponto, Ele já te deu autoridade. Não seja tímido. Essa semana você vai se levantar de manhã e eu declaro essa voz no teu ouvido e no teu coração. Pare de ser tímido, porque você não está usando sua fé. Use sua fé de graça, você não paga nada, querido. Você não paga nada, nada, nada. Use a sua fé. Sabe que para falar você não paga? Fale. Ah, mas eu vou falar, será que eu estou mentindo? Fale a palavra. A palavra é a verdade, é uma verdade acima da tua verdade. Que tem gente que não fala a palavra porque fala assim, eu vou dizer que eu estou alegre, eu vou dizer que eu estou em paz, eu não estou. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você estiver triste, abatido, se você não estiver bem, é uma verdade, mas existe uma verdade superior à sua verdade. É a verdade de Deus sobre você. Isso é que é a diferença da fé. É porque a gente não vive a gente vive Deus. Sabe, quando a gente pula aqui na frente e dança, não é porque a gente não tem problema não, querido. Às vezes pula, dança sentindo dor mesmo. Às vezes pula, dança sem ter nada no bolso. Às vezes pula, dança com vontade de chorar, querido. Mas a fé não é sobre nós, a fé é sobre Ele, em nós. É isso que a gente precisa atender. E eu lhe digo uma coisa, queridos. Enquanto a gente não aprender a se mover em fé, a gente não vai ver fé funcionar na nossa vida. E quem já está vivendo isso sabe que só funciona assim. Não é sobre mim, é sobre Ele em mim. Não é o que eu faço, é o que Ele já fez por mim. E eu me alegro e creio que, embora essa circunstância ainda esteja vivendo, ela vai passar, porque tudo vai passar. E o que ficar? Sim, eu esqueci de dizer uma coisa. Eu abri um ponto e eu não fechei. Qual foi? Eu disse, às vezes eu fiquei triste em algumas situações que eu vivi, falo de mim particularmente, e aquilo passou. E depois que passou, e o milagre chegou, eu me alegrei, né? Foi bênção demais, me alegrei, contei testemunho. Só que eu sei que muitas vezes eu não criei como eu deveria ter crido. Em muitas vezes eu pensei que Deus tinha abandonado. Muitas vezes eu não me alegrei quando era para me alegrar. Eu não dancei, como diz essa música, né? Antes de ouvir música, eu dancei. Antes de acontecer, eu vi. Antes de poder achar, né, de encontrar, eu busquei. Não, muitas vezes, no meio daquela circunstância, eu até murmurei. Me entristeci, fiquei chateada com Deus. E depois que passou a circunstância, eu me envergonhei. Eu falei, Senhor, nunca mais será assim, porque agora eu sei que não tem aprendizado nenhum quando a gente passa por uma batalha e a gente não se move em fé. Não tem nada, ou seja, foi papel, foi papelão, foi palha, foi feno, o fogo passou e não ficou nada, porque não tinha nada por dentro. Vocês estão entendendo? Mas graças a Deus que Ele é misericordioso. As suas misericórdias se renovam cada manhã. E Ele nos ensina a andar em fé. Porque quando nós estamos andando em fé de verdade, confiando nele, a gente glorifica o Senhor. Amém? E a gente, depois que passa, a gente tem um testemunho e um crescimento e um amadurecimento verdadeiro para compartilhar. Amém?